A paz de Deus para a sua vida. Você que está aí do outro lado dessa telinha. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito no canto direito dessa tela. Faça o seu comentário com seus dedinhos nervosos. Deixe o seu like para fortalecer esse trabalho. E compartilhe esse vídeo para que pessoas sejam abençoadas. Vamos ao vídeo, roda a vinheta. Os gafanhotos são animais terríveis. Eles, quando invadiam as plantações, causavam um grau de destruição gigantesco. Uma verdadeira praga. Causava muitas dores de cabeça aos agricultores, porque eles, quando entravam numa plantação, eles destruíam completamente ou comiam os grãos dessa lavoura ou plantação. Apesar de eles serem lembrados como a 8ª praga do Egito, eles formavam um exército de a cada 1 quilômetro quadrado, formavam um exército de 50 milhões de insetos para atacar as grandes lavouras. Causavam uma enorme dor de cabeça para muita gente. A 8ª praga do Egito. Apesar de ser um animal que causava destruição, terror aos agricultores, o filho de seu Zacarias, o filho da dona Isabel, primo de Jesus, o profeta João Batista, conseguiu transformar essas pragas em bênção para a sua vida, em um poderoso alimento diário para a manutenção da sua vida naquele deserto onde João morava. Transformou, digamos assim, a maldição, um castigo, uma ferramenta de castigo divino, que era os gafanhotos, uma praga. João transformou eles em uma comida, em um alimento para a manutenção da sua vida naquele deserto. E para melhorar ainda o sabor do gafanhoto, dessa comida tão exótica, João temperava eles com mel, mel silvestre, dava aquele sabor muito mais agradável. O mel, que é um poderoso combatente às doenças cardiovasculares. O mel que consegue reduzir a pressão arterial do nosso corpo. Uma coisa é certa, se João não tivesse decepado a sua cabeça e tivesse ser colocado em uma bandeja de prata, com certeza João nunca jamais morreria de infarto ou alguma doença cardiovascular por conta da sua alimentação. O gafanhoto é um alimento altamente nutritivo e João se alimentava muito deles, nutritivo e proteico. Em sua composição ele possui 70% de proteína. O gafanhoto tem 3 vezes mais proteína do que a própria carne de boi. Um simples gafanhoto tem 5 vezes mais vitamina C do que uma laranja. Era através dessa alimentação que João se fortalecia e cresceu naquele deserto, com a sua imunidade alta, com a sua saúde em dia, através de um alimento tão exótico como esse, comendo gafanhoto com mel. Um dado curioso é que alguns historiadores e estudiosos da Bíblia, eles dizem que possivelmente no tempo de João Batista, no tempo de Jesus, existia uma comunidade religiosa chamada de essênios. Era um grupo religioso que estudava as sagradas escrituras no deserto. E os essênios tinham um costume, uma tradição antiga, que era adotar crianças a partir dos 10 anos de idade para que eles fossem educados na comunidade lá no deserto e ensinados os costumes e a tradição dos essênios para que a criança mais tarde se tornasse em um mestre essênico. Note que possivelmente, por isso muitos acreditam que João foi uma dessas crianças adotada por essa comunidade. Por isso ele viveu e cresceu naquele deserto. É interessante que os sonhos da família de João Batista, de seu Zacarias e Dona Isabel, possivelmente era que João, quando crescesse, se tornasse um sacerdote, segundo a tradição da própria família de João Batista, já que seu pai Zacarias era um sacerdote.
Possivelmente, o sonho da comunidade essênica que criou, possivelmente, João e educou ele, era para que João futuramente se tornasse em um mestre essênico dos essênios. Só que os planos e os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. João nem se tornou sacerdote e nem se tornou um mestre essênico. Um tempo mais na frente, Deus o transformou em um dos mais poderosos profetas do Novo Testamento. Porque os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. Um dado altamente curioso e interessante é que João ele vivia na contramão do estilo da época, totalmente na contramão. Por exemplo, João vivia na contramão da moradia e do lugar da época, porque enquanto a população, as pessoas, a maioria, morava embaixo de um teto, dentro de uma casa, João morava no deserto, possivelmente embaixo de uma tenda. João andava na contramão da vestimenta, da moda da época, do jeito de vestir, porque enquanto as pessoas comuns se utilizavam de roupas feitas de algodão, os sacerdotes e levitas se utilizavam de roupas cuja matéria-prima era o linho, e os reis e príncipes da época usavam seus vestidos, suas roupas à base da seda. João Batista usava um tipo de roupagem feita em sua matéria-prima da pele de camelo. João se vestia com a roupagem feita com a pele do animal chamada camelo, uma roupagem que era favorável para o clima onde ele vivia. Por exemplo, as altas temperaturas quentes durante o dia e as baixas temperaturas frias durante a noite, a pele de camelo que ele usava bloqueava o calor durante o dia e o aquecia durante a noite fria com aquela pele de camelo. Terceiro, João, ele vivia na contramão da gastronomia de sua época. Enquanto as pessoas na sociedade se fartavam comendo pão e peixe assado, que era um alimento favorito naqueles dias, enquanto os reis e príncipes da sua época se banqueteavam com aquele banquete do bezerro cevado e de um bom vinho puro, João ia na contramão da gastronomia ao se alimentar de gafanhoto com mel no deserto da Judéia. E é muito interessante que, se o povo desejasse adorar a Deus, o povo tinha que se dirigir ao templo juntamente com sacerdotes, levitas e anciãos. Se o povo desejasse aprender acerca de Deus, dos costumes sagrados, das Sagradas Escrituras, o povo tinha que se dirigir a uma sinagoga e ser ministrado através do doutor da lei ou de um escriba. Entretanto, se o povo desejasse em seu coração ouvir a voz de Deus falar dentro das suas almas, o povo tinha que necessariamente ir até o deserto da Judéia e ouvir o evangelho da graça de Deus pela boca de um profeta que comia gafanhoto e mel. João foi um dos maiores profetas, um comedor de mel e gafanhoto. Cresceu forte e saudável naqueles dias. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus nos permitir. Amém.